tudo bem? Eu sou a artesã Fran Luape. Hoje eu vou ensinar você a confeccionar esta linda peça que está aparecendo na tua tela. Não é mesmo? Então agora vamos separar os nossos materiais e dar início à nossa videoaula. Vamos lá? Para fazer tanto o porta-copos quanto o suplá, a base vai ser a mesma, tá? A diferença é que para o porta-copos são necessárias apenas 3 carreiras, 1, 2, 3. E para o suplá, no meu caso, no meu ponto, foram necessários 9 carreiras. Depois que a gente trabalha toda a base, a gente vem trabalhando com as cenourinhas e depois ainda tem um acabamentinho em branco e depois sim as folhinhas, tá? E fica assim essa coisa maravilhosa que vocês já conferiram aí, tanto na capa do vídeo quanto na apresentação da peça. O suplá, ele ficou em torno de 35 centímetros de diâmetro. E o porta-copos, ele tá dando em torno de 16 centímetros, tá? O diâmetro dele, de uma orelhinha a outra orelhinha, medindo assim reto. Bom, eu comecei a gravar aqui com fio branco, porém, como o fundo também é branco, pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade. Então, devido a isso, eu vou fazer a videoaula com um fio no tom begezinho, marrom claro, tá? Você pode ficar aí também à vontade para escolher a cor que você prefere. Para iniciar, então, é bem simples, você faz o teu anel mágico, como de costume. Vamos colocar aqui dentro, então, nosso fio, prender, né? Vão subir 3 correntes, eu já conto como uma primeira, então faço mais 2. Nesse círculo mágico, você deverá colocar 10 pontos altos. Eu conto estas correntes como meu primeiro ponto alto, então, eu vou fazer aqui mais 9 pontos altos antes de fechar este anel mágico. Vá colocando até chegar em 10. Lembre-se de contar as 3 correntes iniciais. Quando eu acabo de preencher com 10 pontos, basta pegar essa pontinha do fio, puxar para fechar este anel. Ele fica assim. Vamos agora fechar com um ponto baixíssimo neste primeiro ponto. Então, você vai contar de baixo para cima, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, você introduz a tua agulha e faz aqui um ponto baixíssimo. E fica assim. A segunda carreira, ela é composta toda por aumentos. Você vai subir com 3 correntes. E no mesmo lugar onde você acabou de subir com estas correntes, você vai retornar com a tua agulha. E fazer outro ponto alto. Temos aqui o nosso primeiro aumento. Em cada ponto de base, você vai colocar um aumento, ou seja, em cada um dos 10 pontos que você acabou de fazer, você deverá ter 2 pontos neles. Vamos ficar nesta segunda carreira, então, com 20 pontos altos. Basta você ir no próximo ponto, fazer um ponto alto, lace novamente e volte no mesmo lugar para concluir o seu segundo ponto alto. É bem simples. Continue trabalhando dessa maneira até dar toda a volta. Quando você chegar aqui no fim, com 20 pontos, você vai fechar da mesma maneira que eu já lhe expliquei. Conte de baixo para cima, introduza a tua agulha aqui em cima na terceira correntinha e feche com um ponto baixíssimo. Depois de finalizar a segunda carreira, ele estará assim.
Vamos para a nossa terceira. Se você for fazer o porta-copos, então você só vai fazer mais esta próxima carreira, tá? Para o suplá, nós damos andamento. A partir da terceira carreira, olha só, aqui na segunda você já consegue observar que ficou este espaço. Mas aqui, tudo bem, eu deixo. E a partir da terceira carreira, eu costumo trabalhar da seguinte maneira. Estas 3 correntes que eu utilizo para subir, elas vão servir apenas para isso mesmo, só para subir a carreira. Eu não vou contar como um ponto. Essa terceira carreira, ela é assim. Um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Um sozinho, 2 juntos. Porém, como eu ignoro, só serve para subir essas 3 correntes, eu faço aqui um outro ponto, que é o qual eu vou considerar. Entro no mesmo lugar e faço aqui meu ponto alto, ok? Lembre-se que nós vamos ignorar. A hora que a gente for fechar essa carreira, a gente não fecha nas correntes, e sim em cima do ponto alto, tá bom? Então, fiz aqui um ponto solteiro, né? Um ponto sozinho. O próximo são 2 juntos. Então, entro no próximo ponto e coloco 2 pontos altos de uma só vez. Fiz um, retorno e faço outro. Então, é para ficar assim. Vamos ignorar aqui. Um ponto sozinho e 2 juntos. Então, vai intercalando dessa maneira. Agora, é um sozinho e depois 2 juntos. Vá trabalhando assim até você completar toda esta carreira. Ó, volto no mesmo lugar. Continue assim até você dar toda a volta. Agora que eu fiz aqui o meu último ponto, eu vou fechar. Como eu falei, eu ignoro aqui e venho no meu próximo ponto alto. Então, eu venho aqui em cima e fecho com o meu ponto baixíssimo. Esquece as 3 correntes que você fez para subir. Olha como que ele fica bem mais fechadinho do que aqui que a gente conta como um ponto. Se você for fazer o porta-copos agora, então, você para aqui. 3 carreirinhas é suficiente para o nosso porta-copos. Tá? Aqui, ó. 1, 2, 3. Deixe reservado. Eu vou continuar explicando como faz a base do suplá. E depois eu explico para ambos como você vai fazer as cenouras. Nessa próxima carreira, eu vou já passar a lógica de como a gente trabalha no crochê circular e como a gente faz os aumentos. Assim, você pode dar andamento sozinho até o tamanho que você preferir. Como eu disse, as correntes são sempre para subir a carreira apenas. Então, você irá ignorar. E retorne no mesmo lugar e faça seu primeiro ponto alto. A lógica é a seguinte. Na carreira de baixo, nós fizemos um ponto sozinho, seguido de um aumento. Esta carreira aqui serão 2 pontos altos sozinhos, seguidos de um aumento. A próxima, 3 pontos altos sozinhos e depois o aumento. A próxima, 4 pontos sozinhos e depois o aumento. Ou seja, sempre a cada carreira que você sobe, você vai trabalhar um ponto alto sozinho a mais do que na carreira de baixo. Se você não quer ir contando, tem uma outra forma, que é bem simples. Basta você sempre se orientar pela carreira que você acabou de fazer. Veja aqui, olha. Ignore as correntes. Então, fiz meu primeiro ponto, vou fazer o segundo, porque são 2 pontos sozinhos seguidos do aumento, certo? Ó, 1, 2 sozinhos, e agora vou fazer o aumento. Mas, se você não quer ficar contando, preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Veja muito bem aonde está caindo o meu aumento. O meu aumento dessa carreira cai em cima do aumento da carreira de baixo. Porém, como nós temos aqui uma espécie de V, tenho 2 perninhas. O aumento sempre será na segunda perninha
deste Vzinho da carreira anterior. Então, cada vez que você subir, você sabe que vai fazer pontos separados e nesta aqui, né, na perninha do Vzinho, você vai fazer aqui outro aumento. Então, basta você escolher qual a forma que você acha mais fácil e seguir trabalhando até o tamanho desejado. Como eu disse, para o meu aqui, um supply de 35 centímetros, no meu ponto, foi necessário fazer apenas 9 carreiras de forma circular. Você aí pode trabalhar quantas carreiras você preferir. Então, basta agora nós darmos andamento. Olha que vou fazer mais um para você ver. Um ponto sozinho, outro ponto sozinho. E você vai observando o que você fez na carreira de baixo. Agora, aqui na carreira de baixo, eu tenho o meu aumento, que eu já trabalhei a primeira aqui, primeiro ponto em cima dele, e nessa segunda perninha, onde eu devo fazer o meu aumento novamente. Então, eu vou trabalhar dessa forma até completar toda a carreira, e sempre que eu for fechar, eu ignoro estas correntes e fecho no meu primeiro ponto alto, tá? Trabalhe por quantas carreiras você achar necessário. Eu recomendo 9. Volte aqui assim que você tiver finalizado as carreiras para a gente dar continuidade e passar para o motivo das cenouras. Eu já completei aqui as minhas carreiras e agora eu vou passar uma informação um pouco curiosa. Talvez você já saiba, talvez não. Enfim, eu vou relatar o que aconteceu aqui. Não sei se devido ao meu ponto, se foi a espessura do fio que alterou um pouquinho, mas provável que seja a tensão do meu ponto, que eu tô com as mãos mais cansadas, e deu tamanho diferente. Ele não ficou do mesmo tamanho que o outro com 9 carreiras, ele ficou bem menor. Então, devido a isso, eu fiz uma carreirinha a mais. Esse aqui está com 10 carreiras. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Olha aqui como que ele fica na emenda, fazendo do jeito que eu ensinei. Fica muito bom, né? Olha só, para quem quiser fazer já desde a segunda carreira, pode fazer, mas não é necessário. Ali na segunda, a gente vê um buraquinho e depois não vemos mais. Quando você está trabalhando com crochê redondo, você precisa de tempos em tempos colocar sobre uma superfície plana e ver se ele não está embabadando, que seria criar rugas por excesso de pontos, ou se ele não está virando um chapéu, fazendo assim, faltando pontos. Você tem que colocar e ele ficar assim, todo plano, sabe? Bem certinho mesmo. Talvez, eu vou passar uma informação agora que possa te ajudar também no caso de estar acontecendo uma coisa ou outra das quais eu acabei de mencionar. Talvez 10 pontos altos para você não dê certo, ele fique fechando, como pode ser que ele fique embabadando. Você pode depois testar com mais ou com menos pontos iniciais, tá? Ah, eu vou fazer aqui com 12, tem pessoas que só dá certo com 12. Então, faz 12, depois é 24 e depois sempre é o mesmo raciocínio para o aumento, tá? Basta você fazer a quantidade de pontos necessárias para você aqui. A segunda carreira sempre é o dobro. E aí, na terceira carreira em diante, você segue aquele raciocínio que eu passei. Um sozinho, depois com aumento. Depois na outra, 2 sozinho, depois com aumento. E assim você vai trabalhar quantas carreiras forem necessárias. Pode acontecer de chegar um momento que você não precise mais colocar aumento. Se você colocar, ele vai babadar. Então, você trabalha algumas carreiras somente ponto sobre ponto, ok? Algumas informações de alguma importância para quem é iniciante e sente um pouco de dificuldade no crochê circular. Então, aqui a minha base, ela ficou com 17 centímetros e meio, quase 18, trabalhando 10 carreiras, tá? A agulha foi a mesma. Em ambos os trabalhos, eu utilizei agulha de 4 milímetros. E no branco ele também ficou com essa mesma medida, porém com uma carreira a menos. Como eu disse, a tensão do ponto da gente pode variar no mesmo dia, então, por isso que às vezes o seu trabalho não fica igual ao trabalho da professora que você acabou de assistir a aula. É questão de
ponto mesmo, de tensão de ponto de cada pessoa. Então, no teu caso, você trabalha aí a tua base central até ter aproximadamente 17 centímetros e meio, quase 18. Agora, eu vou explicar como nós vamos fazer para obter este resultado aqui da cenourinha, tá? É a mesma coisa para o porta-copos. O que muda é a quantidade de pontos de espaçamento de uma cenoura para outra aqui em cima, tá? Porque aqui na base é a mesma coisa. Na base, contando da pontinha da nossa cenoura, vou passar 1, 2, no terceiro eu fiz a outra cenoura. No porta-copos, a mesma coisa, ó. Tá, a pontinha eu fiz 1, 2, no terceiro fiz a outra cenoura. O que mudou foi a quantidade de correntes, né, que eu coloco de uma cenourinha para outra. No suplá, eu coloco apenas 3 correntinhas no meu ponto. E aqui no porta-copos, eu coloquei 5 correntinhas de uma cenoura para outra. Depois, quando nós vamos trabalhar essa carreira aqui, olha, que ela é toda de ponto baixo, para esconder as correntes que estão na cor laranja, também vai mudar apenas a quantidade. No suplá, eu coloquei apenas 4. Já no porta-copos, eu coloquei 10. E aqui em cima, o espaçamento de uma folhinha para outra é a mesma coisa, gente. Aqui, eu coloquei, no porta-copos, eu coloquei 6 correntes de espaço de uma folhinha para outra. E no suplá, apenas uma correntinha, tá bom? Estas correntinhas, eu estou dizendo a quantidade que foi necessária para o meu trabalho. Para você, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Então, você vai ter que fazer um pedacinho e testar e ver se ele tá ficando certinho. Quando eu estou finalizando a última carreira aqui, olha, antes de eu fechar com o ponto baixo, eu já vou fazer a troca de cor, tá? Então, aqui, olha, eu vou tirar, vou fazer o último ponto junto com você. Meu último ponto, laço, aqui é onde eu tenho o aumento, então, eu vou voltar no mesmo lugar. E aqui, olha, estou completando o ponto alto, então, eu retiro 2 laçadas e tenho mais 2 para retirar. Ao invés de eu utilizar a mesma cor de fio, eu já faço a minha troca. Então, eu tiro, né, eu pego aqui a outra cor que eu vou utilizar, no caso, o laranja, que é para ser a cor da nossa cenoura. Então, eu pego aqui, olha, não vou dar nó nem nada. Seguro aqui essa ponta, ajusto aqui, ó, na minha agulha. E eu vou apenas engatar aqui, ó, o fio na agulha e puxar por dentro dessas 2 laçadas. Tá bom? Tá assim. Agora, basta eu vir aqui no meu primeiro ponto alto e fechar com o mesmo fio laranja, tá? Com a cor que eu tiver trocado. Fecho a carreira dessa forma, já trocando a cor. Atrás, ele fica assim, ó. Deixa eu alongar pra você ver. Aqui está o fio que eu estava trabalhando, eu posso apertar, ó. E aqui a nova cor. Depois, a gente vai e faz os acabamentos, né, os arremates. Você pode pegar agora, já dar aqui um nozinho. Pode cortar esse fio que vem do novelo. E agora, a gente vai começar a trabalhar as cenouras. Então, daqui mesmo, da onde que eu tô, vamos lembrar que as correntes a gente não considera como ponto, tá? Então, a gente nem olha pra ela. Eu vou olhar aqui pro meu primeiro ponto alto, que é o ponto de verdade. Daqui mesmo, da onde que eu tô com a minha agulha, com o meu fio, eu vou laçar como se eu fosse fazer um ponto alto. Venho nessa segunda carreira aqui, ó. Eu costumo dizer que aqui a parte de cima é a cabeça do ponto, né? Quem me acompanha sabe que eu falo que aqui em cima é a cabecinha do ponto. Então, neste caso, nós vamos trabalhar entrando aqui na cabecinha do ponto da segunda carreira. Eu vou entrar com a minha agulha aqui, pegar o fio lá atrás, puxar. Estou com 3 laçadas na agulha. Você vai retirar apenas 2. E vai ficar com uma do ponto e uma da onde você acabou de prender. Lace novamente a tua agulha,
No mesmo lugar, você vai entrar, puxar novamente o fio e retirar apenas 2 laçadas. Ficou com mais uma alça na sua agulha. Repita novamente, lace a agulha como se fosse fazer um ponto alto, entre no mesmo lugar, retorne e retire apenas 2. Você tem que ter aí na tua agulha, ó, 1, 2, 3, 4 laçadas, desta forma aqui. Agora, basta você laçar novamente o fio e retirar todas de uma só vez. Tudo bem? Agora que eu falei que é a questão que pode ser que mude de uma pessoa para outra a quantidade de correntes. Você vai fazer aí para testar, né, de início, 3 correntes. Fiz 3 e vou fazer outra cenoura. Eu vou contar do pezinho da cenoura para cá, tá? Então, a gente entrou aqui, eu conto o próximo, olha, deixa eu mostrar com a agulha. Entramos aqui, eu vou contar o próximo buraquinho. 1, 2 e 3. É aqui neste que vamos entrar com a agulha para fazer a outra cenourinha. Laçou, 1, 2, 3. Vai repetir o mesmo procedimento. Ficou com todas as laçadas, retira todas de uma só vez. Com apenas 2, eu não tenho ideia se vai embabadar, se vai dar certo. Então, eu tenho que fazer um pedaço para ver. Então, você continua testando. E se você ver que, quando você posicionar ele sobre a tua bancada, a tua mesa, ele estiver com estas alças formando uma curva, um gancho, é porque tem corrente demais. Se as cenourinhas estiverem se inclinando uma de encontro com a outra, tá faltando ponto. Então, vou fazer um pedacinho e mostro como deve ficar o seu, e aí você dá continuidade. Olha só, fiz esse pedacinho e está dando certinho, a mesma quantidade que eu utilizei nesse aqui com uma carreira a menos, eu estou utilizando nesse. Então, você testa com 3, se não der, você testa com 4, depois com 5, e você vai testar para ver de acordo com a tensão do teu ponto, do fio que você estiver utilizando, tá bom? Aí, você vai completar trabalhando da mesma maneira que eu expliquei. Sempre você conta da base da sua cenoura, você conta 1, 2 e entra na terceira, no terceiro buraquinho de base, que é a cabecinha do ponto da segunda carreira, tá? Eu não estou contando os pontos da primeira carreira, eu conto da segunda carreira, de cima para baixo, tá bom? Para que as suas cenourinhas fiquem bem bonitinhas, olha só, tem cenourinha que sai feinha, tem cenourinha que sai perfeita. Então, para ajudar com que a maioria saia bem bonitinha, na hora que você tá fazendo, você vai fazer o seguinte. Olha, eu vou entrar aqui 1, 2 na terceira. Então, eu entro, pego o fio, alongo, e aí você usa sempre o seu dedão, tá? Pra segurar esse fio aqui, tirei 2. O primeiro nem tanto, agora as outras 2 laçadas são as que mais vão determinar o formato da sua cenoura. Então, eu vou entrar aqui novamente, pegar o fio, e aí, olha só, o dedão aqui, ó, dedão esperto, vai jogar, esse fio, ele tem que cobrir o marronzinho, tá vendo? Então, vou de novo, até eu conseguir cobrir perfeitamente, ó. Pegando, ó lá, agora sim, tirei a segunda, ó. Dedão ajudando, vamos para a terceira laçada. Dedão ajudando, para não escorregar. Então, tirou aqui e formou, olha aqui. Tá vendo que forma o triângulozinho da cenoura? Seguro aqui com o dedão novamente e retiro todos de uma só vez. Faço as correntes. E pronto. Olha como que a cenoura fica com um formato bem mais bonitinho. Quando eu pego de qualquer jeito, sem ajudar com o dedão, ele fica assim, olha, todo bagunçado. Quando eu ajudo, ela fica mais perfeitinha. Dei toda a volta. Olha só, não repuxou, não sobrou. Quando sobra, ele fica assim, olha, uma curva, tá?
Então, ficou perfeito com 3 correntinhas. Pode ser que pro ponto aí de você que tá fazendo, seja necessário 4, ou mais até, depende da tensão do teu ponto. Agora, eu vou finalizar, então. Fiz as 3 correntinhas já, a última cenoura. E olha aqui como que ele casa certinho. 1, 2, aqui a gente não conta porque é aquela corrente, 3 é onde tem que começar. Então, com menos carreiras ou com mais carreiras, sempre pulando dessa maneira, ele deu certo. Se não der certo aí, faltar um pontinho, sobrar um pontinho também, você dá uma adaptada com a outra, pra dar esse efeito aqui de cenourinha plantadinha mesmo, tá? Faço, acabei mesmo. Você pode ir em qualquer parte que tem as correntinhas, tá? Pego aqui o fio. Prendi. Aqui pode variar também a quantidade de pessoa para pessoa. No meu caso, como eu disse pra vocês, eu coloquei no branco 5 pontos baixos, tá? Então, você vai colocar aí 1, já conta isso aqui como primeiro, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. É como eu disse anteriormente, talvez seja mais, talvez seja menos. Você vai ter que fazer o teste aí. Fez aqui, você pula para o próximo espaço. Repete a mesma quantidade que você fez aqui em todos eles. E aí, você vai ter que fazer um bom pedaço, né? E colocar sobre uma superfície para ver se ele não vai começar a embabadar. Com 6 pontos baixos para mim, no supply ele embaba. Então, olha só, com 5 pontos baixos, ficou certinho para mim. Tomara que para você também fique certo. Mas, se for necessário, você já sabe como fazer. Ou você aumenta ou diminui a quantidade de pontos. Fechar aqui, você entra no primeiro ponto e faz o seu ponto baixíssimo. Para encerrar, uma correntinha, alonga e corta. Pode puxar pro avesso já, depois a gente faz os acabamentos. Por enquanto, está dessa forma aqui o suplá. Vamos agora fazer as folhinhas. Com fio verde eu prendo ele na minha agulha, como de costume. E nós vamos trabalhar agora em cima da cenourinha. Só que você vai ter que fazer assim, ó. Você vai ter que puxar aqui e achar essa perninha que tá escondidinha aqui atrás, tá vendo? Essa perninha aqui, ó. É aqui, nesse vão que eu quero que você entre, tá? Não é aqui, não é aqui, é aqui, ó. Dá uma puxadinha que você vai achar. Então, eu venho e vou prender com um ponto baixo, ó. Entro aqui nesse vãozinho. Prendi com ponto baixo, sobe com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos retornar, sempre vai ser no mesmo buraquinho, tá? Então, vamos retornar aqui, prender novamente com ponto baixo. Já formou aqui uma alcinha. Repete a mesma coisa, mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Retorna aqui no mesmo lugar, outro ponto baixo. Fizemos aqui as folhinhas da nossa cenoura. De uma cenoura para outra, pode mudar a quantidade de pontos. No meu caso, uma correntinha. Vem aqui, acha aquela perninha que eu falei, tá aqui, entro com a agulha, faço o ponto baixo e vou repetir estas alcinhas de correntes. 5 correntes, retorno no mesmo lugar, faz o ponto baixo e repete mais uma vez. Faço uma correntinha, venho na outra, acho a perninha e vou seguir assim, dessa maneira. Vai ficando assim, deixa eu mostrar de longe. Você vai ajustar aqui as orelhinhas, abrir assim. E elas vão ficando assim. Olha só que gracinha. Tá vendo que as folhinhas ficam exatamente em cima da cenourinha, tá? Se eu colocar mais correntinhas, elas vão ficar estranhas. Então, uma correntinha apenas no suplá, para mim, é suficiente. No porta-copos, eu tive que colocar uma quantidade bem maior. Eu precisei colocar aqui
6 correntinhas para chegar em cima da outra cenourinha. Então, você vai fazer e vai ver na hora que você chega aqui em cima. Então, pode ser que varie para você também essa quantidade de pontos. Mas é bem simples de você resolver sozinho aí, caso aconteça isso. Vai fazer toda a volta. E quando você estiver aqui na última cenoura, você vai fazer a quantidade de correntes necessárias. E vai vir aqui, ó, no pé dessa folhinha, entrar por aqui. Vai sair aqui dentro, vai vir aqui para trás, vai pegar o teu fio, voltar a fazer um ponto baixíssimo, aquela correntinha, alongar o teu fio, cortar. Aí, você vem aqui do lado do avesso, onde ficou os fiozinhos, vai dar nozinho, vai esconder. E aí, eu recomendo que você utilize qualquer cola. Pode ser a cola PET, pode ser cola de silicone líquida. A cola que você tiver para artesanato, você vai colocar um pinguinho, vai deixar secar, né? Pode ser antes de você cortar o fio ou depois, que daí ele não fica com estas pontas desse jeito, que desfiam e ficam feios. Então, se você fizer isso que eu falei da cola, o seu trabalho ficará perfeito. Ninguém vai ter do que reclamar de nada. Então, eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Clique aqui embaixo em gostei, comente o que você achou, se você vai presentear alguém, se você vai fazer pra você, se você pegou encomenda. Se fizer, compartilhe nas redes sociais e não se esqueça, me siga lá no Instagram, hein? Sempre eu posto novidades. Agora que nossa aula chegou ao fim, eu espero que você tenha gostado de ter feito este lindo trabalho em minha companhia. Então, meu muito obrigada, um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!